Quem ama o pastor Simon aí, gente? Dá uma glória a Deus aí, gente. 2017 está acabando. Quem ficou feliz esse ano aí? Quem teve respostas de Deus? Quem adorou a Deus esse ano? Dá uma glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus por 2017, meu irmão. Celebre. Aplauda mais forte. Diga glória a Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. Filipenses capítulo 2. Final de ano. Tempo de reflexão. Tempo de celebrar. Tempo de estarmos em família, examinarmos a nossa vida. Missão Praia da Costa tem sido essa fonte de bênção para o Brasil e para o mundo. Pastor Simonton, sua família, sua geração, cada irmão amado que temos aqui e que tem inspirado toda uma geração de pessoas, de famílias, a amarem Jesus, a serem apaixonados por almas, a fazermos tudo aquilo que for possível para exaltar o nome do único que é digno, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. E nessa reta final do ano, onde todo mundo vai estar perto dessa data do Natal, você querendo ou não, a história é dividida antes e depois de Cristo. Se você não gosta, é problema seu. É antes e depois de Jesus. A data que marcava antes era a fundação da cidade de Roma. Mas depois que Jesus veio ao mundo, tudo que Jesus tocou foi transformado. Jesus tocou o tempo, é antes e depois de Cristo. Jesus influenciou seus discípulos a ajudarem o próximo. Eu preguei na formatura da Faculdade de Direito da USP, 2 anos atrás, no Largo do São Francisco, e citando Goffredo Teres, os grandes juristas do Brasil, Fábio Conder Comparato, todos são unânimes em afirmar que Jesus Cristo e os seus ensinamentos, por exemplo, o bom samaritano, quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, o samaritano é um herói. Hoje, é crime de omissão de socorro se você não ajudar a pessoa que está ali. Foi tipificado em todos os códigos penais do mundo. Jesus tocou o direito foi transformado. Jesus tocou nas pessoas, curou as pessoas. Então você vai ver que nenhuma outra força no planeta Terra mais foi efetiva na construção de hospitais, de casas de amparo, de casas de repouso para idosos, do que a fé cristã. Tive o privilégio de ministrar nas últimas 7 formaturas de medicina da UFMG, e tenho falado isso sucessivamente, mostrando qual que é o símbolo dos hospitais, uma cruz, que era o símbolo da morte, e hoje é o símbolo da cura e da restauração, depois de Jesus. Tudo que Jesus tocou foi transformado. Jesus tocou nas famílias, as famílias foram transformadas. Então, queridos, nesse período de Natal, é um período de lembrarmos lições centrais da nossa fé. Quando recebem essa palavra em nome de Jesus? Por isso vamos ler Filipenses 2, que fala sobre isso, e já vamos orar. Veja bem, verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esse ano de 2017. Não queremos ser aquela geração que praguejava no deserto, que falou assim: Deus, era melhor ter morrido no deserto do que ter que enfrentar esse povo aí nessa terra. Deus, nós não queremos ser essas pessoas que ficam pelo caminho reclamando, como cadáveres, defuntos vivos, que só praguejam. Queremos chegar nesse final do ano gratos ao Senhor, ó Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do teu servo, pastor Simonton, que é esse exemplo para nós de gratidão, de seguir em frente, de olhar para a cruz, de olhar para Cristo. Ó Deus, muito obrigado por esta igreja, que o nome já nos coloca em movimento, missão. O nome já nos coloca em atitude, missão. Estamos em missão.
somos missão, nós não somos uma cadeira parada, nós estamos vivos, sangue circula nas nossas veias, o nosso coração está pulsando, ó Deus, e nós queremos continuar assim até o dia do nosso encontro com o Senhor. Muito obrigado por cada família aqui representada, ó Deus. Seja um final de ano de paz, de alegria, de reconciliação. Seja um final de ano, ó Deus, de casamentos reedificados na palavra. Seja um final de ano de aparar arestas, de tirar joio, de tirar, ó Deus, ervas daninhas da nossa vida, no relacionamento de pais e filhos, filhos convertidos aos pais, em nome de Jesus, pais convertidos aos filhos. Deus, que seja um final de ano de paz sobre a nação brasileira, ó Deus. Como o Evangelho diz, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem, aos homens de boa vontade. Deus, que possamos lembrar, ó Deus, essas lições centrais do advento de Cristo, que possamos estar, ó Deus, conscientes desse momento, aproveitando essa oportunidade, remindo o tempo nesse final do ano, para que também 2018, depois de Cristo, seja um ano abençoado para todos nós, de frutificarmos tudo aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, e Missão Pé da Costa diz amém. Uma vez, eu estava descendo a escadaria da faculdade, da PUC Minas, onde eu me formei em Direito, estava descendo as escadas assim, e eu escutei uma funcionária da faculdade falar assim com a outra: puxa, eu podia ter 10 conto para eu comer um negócio no bandejão ali. Aí eu escutei isso, aí eu peguei, escutei, falei com meus amigos: eu alcanço vocês. Voltei e peguei assim uma nota de 20 reais que eu tinha e dei para aquela mulher. Falei: querida, eu escutei você falando aí, come um negócio ali, pega aí. Aí dei os 20 reais assim, e aí corri, já deixei para trás, Deus abençoe, e corri. Aí eu escutei ela falar assim: puxa, por que eu não pedi 50? Então o ser humano é assim, nós gostamos de reclamar, de só olhar o que não tem. Uma vez eu estava com o pastor Lucim, e aí na loja assim, no Minas Shopping, estava vendendo uma camiseta, e a camiseta de menina estava escrito assim: Deus, se você não puder me emagrecer, engorde minhas amigas. Estava escrito na camiseta da mulher assim. Aí o Lucim foi indignado assim: olha isso, não está chato, tem que ser louco por Jesus, não pode. Ele ficou desesperado: está vendo aquilo? Porque as pessoas estão assim, sem Deus. Sem Deus, a lógica é assim: eu tenho que me dar bem. Sem Cristo, é a lógica do domínio, é a lógica do ódio, é a lógica da intolerância, é a lógica, eu sou melhor que você, é a lógica do pecado. O inimigo das nossas almas, Satanás, o adversário, a antiga serpente que a todos enganou, ela diz assim para nós: você tem que ser melhor que os outros, você tem que provar que você é melhor que os outros. Ela cria ilusões, coloca miragens diante de nós, e ela disse assim: desobedece Deus, esse Deus aí não está com nada, Ele não quer entregar o ouro para vocês. Presta atenção, Deus faz o jardim do Éden, Deus constrói o universo para nós. Aí o inimigo coloca asneira na nossa cabeça: você não está feliz do jeito que está, eu é que sei as coisas. Deus criou o universo, mas Ele não sabe, quem sabe sou eu. Olha como que o diabo faz. Ele afronta e fala assim: se você desobedecer, vocês serão como os deuses, você será como Deus, certamente não vai morrer. Então é mentira, é ilusão, e acima de tudo é uma lógica: você é melhor que Deus, Deus que está errado, você que está certo. Aí isso é pecado, está vendo? É o homem querendo ser adorado, é o homem querendo ser maior do que Deus. Na última página da Bíblia, João cai de joelhos na frente de um anjo. João é melhor que todo mundo aqui junto, meu irmão. João é melhor. Você, com uma pequena coisa que fala para você, você já desvia. Imagina se você recebesse a revelação do Apocalipse. Você, com uma gotinha assim que fala, já acaba a tua fé. Imagina, João teve a revelação do Apocalipse. Você só de ler o Apocalipse chora. Imagina você ter a revelação, o anjo te entregar. João, na última página da Bíblia, cai de joelhos na frente do anjo. E o anjo fala: adore a Deus, não faça isso. Eu sou uma criatura igual a você,
Só Deus. Então não chegue no final do ano e se ajoelhe diante de Satanás. Não chega no final do ano, não chega agora na reta final do ano e se ajoelhe na frente de anjo, nem de diabo, nem de anjo, só diante de Jesus. Ele é o único Deus. Então esse texto é um texto clássico do Natal. É um texto que mostra de modo maravilhoso. Você sabe, é muito provavelmente, você já viu milhões de pregações nesse texto. É muito provavelmente um hino da igreja primitiva, que é incorporado aqui no texto de Filipenses. Não temos nem como saber isso, mas há quase que um grande consenso entre os biblistas, que estudam há 2000 anos esse texto, e eles afirmam isso. Há 2000 anos as pessoas leem esse texto, e eles falam isso aqui muito provavelmente. Existem várias evidências históricas, bíblicas, mas o que importa é que é um texto revelado, e que mostra como que o evangelho é o contrário do pecado. Se a lógica do pecado é, eu vou dominar, eu vou me impor, eu é que sou melhor, eu estou certo, você está errado. A lógica do pecado é uma lógica dos cruzados. É a lógica de tirar a espada e sair matando os outros que não concordam com você. Na sua cabeça, você está sempre certo. Por isso que você faz o que faz. Por isso que você julga os outros. Por isso que você empina o nariz. Porque na tua cabeça você é o bom e está todo mundo errado. Na tua cabeça você não tem erros. Você está aí sentado pensando, puxa, fulano tinha que estar aqui. Não é você que tinha que estar aqui. É você que tinha que ouvir isso. Você tem que aprender a ler a Bíblia contra você. Nós lemos a Bíblia só a nosso favor. E aí Davi matou o Golias. Esse Golias, você nunca é o Golias. Você é sempre Davi. Você se coloca do lado certo. E aí Deus criou Adão e Eva, eles eram bonitos. Aí você é Adão e Eva. Eles pecaram, esses pecadores. Aí você tira, né? A gente sempre lê a Bíblia ao nosso favor. Você tem que entender que você é pecador, que nós somos pecadores, que nós estamos errados, que nós somos Golias, que nós somos Judas, que nós somos totalmente equivocados e errados. Então o Evangelho, ele muda isso, ele coloca em outra perspectiva. Se a lógica do pecado é a lógica dos cruzados, das cruzadas, aqueles soldados que iam matar os outros para conquistar a Terra Santa, matando os outros, a lógica do Evangelho é a lógica dos crucificados, é a lógica da entrega. Fala até calma agora, é a lógica do amor, é a lógica da renúncia, é a lógica da doação, é a lógica do sacrifício. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. É a lógica de abrir mão, é a lógica de Deus está no controle e eu estou submisso à vontade de Deus. É a lógica de não ser apegado. Eu sou apegado ao meu cargo, eu sou apegado ao que eu construí. É a lógica que está na mão de Deus. Nunca foi meu, sempre foi de Deus. É de Deus. É a lógica de você ser curado da síndrome de Salvador do mundo. O Salvador do mundo já tem nome, é Jesus. E aí você é liberto da mentira que você vai salvar o mundo, porque Jesus é que salvou o mundo. Não basta boas intenções, é preciso ser obediente à palavra de Deus. E aí Jesus então ele entrega. Ele é obediente, ele mostra o caminho verdadeiro para nós. Nas formaturas de medicina eu sempre repito uma coisa, eu digo assim, formandos, onde vocês vão lavar as mãos? O médico pelo menos ele deveria lavar a mão, né? Asepsia, né? Onde vocês vão lavar as mãos? Na pia de Pilatos ou na pia de Jesus? Porque a pia de Pilatos é a pia da indiferença. Eu lavo as mãos, eu não tenho nada a ver com isso. A pia de Jesus, a bacia de água de Jesus, é a bacia do amor, do envolvimento, do serviço, para lavar os pés daquele que precisa. Isso aqui é evangelho. Então o evangelho, ele é loucura para os de fora, mas para nós é o poder de Deus que estamos sendo salvos. E a pessoa não entende, como assim? Eu vou ter que abaixar a guarda? Como assim? Eu vou ter que abrir mão? Como assim? Eu quero ser vitorioso. E não tem problema nenhum você querer ser vitorioso. Deus te fez para ser mais do que vencedor. É mais do que bem-sucedido, é bem-aventurado. Só que o modo de chegar na bem-aventurança, Jesus não falou assim, bem-aventurados os ricos cheios de si. Foi isso que Jesus falou? Bem-aventurados os pobres em espírito. Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Eles serão consolados. Então é o que faz os outros chorar. Você é especialista em fazer os outros chorar. Mas né? Bem-aventurado o estúpido possesso que briga com todo mundo. Bem-aventurado é o quebrantado. É o cara que se coloca no lugar. Que fala, Deus, bem-aventurado o manso.
os mansos herdarão a terra. É quem foi domesticado. O Brasil está aí, a terra do Brasil está aí, mas não tem gente à altura na liderança da nação. O Brasil está em crise, um vácuo. É hora do povo de Deus se levantar, amém, queridos? É hora de nos levantarmos em oração, nos levantarmos em unidade. O Brasil está aí. Vai ser a quinta economia do planeta em algumas décadas, em 2 décadas. O Brasil produz alimento suficiente, a nossa caloria, a caloria de alimentos que o Brasil produz, é suficiente para alimentar 400 milhões de pessoas, 2 Brasis, e a nossa proteína, 900 milhões de pessoas, quase 1 bilhão, 1 bilhão de pessoas. Como é que tem 10 milhões de pessoas passando fome no Brasil? Não tem sentido, e de nenhum ponto de vista, a não ser que está faltando salgar essa terra. A não ser que está predominando no Brasil a lógica da ganância, a lógica, e não a lógica da entrega, e não a lógica da renúncia. Então o Evangelho, você vai ser um vitorioso, mas é caminhando pela mansidão. Bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça. É reconhecer que você é um esfomeado, que você não tem justiça própria, mas tem um que tem, Jesus de Nazaré. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Então o caminho para chegar na bem-aventurança é um caminho de renúncia, de entrega. Por isso que o Evangelho é o contrário. Aquele que perde a sua vida, esse achará. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Esse é o caminho. É melhor dar do que receber. Quando sou fraco, é que sou forte. Os últimos serão os primeiros. O maior é o menor. Quem ama Jesus? Quem ama a palavra de Deus? Eu quero mostrar 3 aplicações práticas, então, rapidamente. 3 aplicações práticas para você nesse final de ano, dessa mensagem que é o cerne do Evangelho. O advento de Cristo é isso. É mostrar que o poder de César vai ser superado com o recém-nascido, que se submeteu à vontade de Deus. O símbolo de Deus na terra, sabe qual é? O anjo fala para os pastores em Lucas capítulo 2, vocês o verão, e esse é o sinal, um bebê envolto em panos numa manjedoura. O símbolo de Deus na terra é um recém-nascido, indefeso, em volta de panos, num bercinho. Quando você olhar para um bebê, lembra disso, amém, queridos? Você fala, esse aqui é o símbolo de Deus, é assim que Deus venceu. Como ovelha muda para o matador. É renunciando que você alcança a vitória, não impondo a sua vontade arrogante, egoísta e estúpida. Primeira aplicação prática. O que você precisa se desapegar nesse final de ano? Eu não estou falando daquela cômoda velha no Mercado Livre, não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando eu estou falando quais são os seus ídolos mentais, ou de metais também. Quais são os seus ídolos? O que você idolatra? O que você fala assim, eu não vivo sem isso? É teu ídolo, você não pode viver sem Deus. Você tem que ser desapegado. É difícil ficar desapegado. E às vezes Deus está exigindo de você algumas coisas esse ano, que você está pegado demais. Você idolatra o teu filho, você idolatra a tua filha, idolatra a esposa, idolatra o namorado. A pessoa termina o namoro, a pessoa, eu vou morrer. Quem vai morrer? A vida é muito mais que esse menino feio. Eu falei isso no dia com a minha moça, isso. Não, pastor, Estado Civil, socorro. Calma, irmã. Está vendo? Deus, eu estou em livramento de Deus. Você vai ver daqui a alguns anos. Aí passou o tempo. Pastor, que livramento na minha vida. Glória a Deus, pastor. Eu fiquei chorando por causa daquele Satanás. Eu não acredito que um dia eu chorei por um demônio. Eu amo só chorar por Jesus. O tempo vai passando e você olha, que ridículo. Não é assim? O próprio tempo. Então, quanto mais você se render diante de Jesus, é melhor. Amém, queridos? Então, o que você tem que se desapegar? Pega o seu telefone no final do ano. Corre os contatos, esse monte de cacareca que você carrega aí. Deleta, pombagira. Deleta esse telefone. Para que você tem esse telefone? Pombagira vivo. Mata esse trem. Deleta. Limpa a tua vida nesse final de ano. Aproveite essa oportunidade que a vida te dá, que Deus te concede. Na primeira página da Bíblia, Deus coloca os luzeiros, os luminares, para marcarem dias, estações, anos. Você, querendo ou não, a terra está girando. E a terra é redonda mesmo, não é plana, não. Não mata a gente de vergonha, não mata a gente de raiva. Pelo amor de Deus, vamos estudar, vamos ler.
Vamos conhecer o mundo que Deus nos criou para nós, desapegadamente. Não segure as coisas assim, segure as coisas assim. Seja um bom mordomo, seja um José no Egito, que ele não era dono de nada, era o faraó que era o rei, mas ele serviu como se ele próprio fosse o governante, na casa de Potifar. Seja um José, pai de Jesus na terra, que cedeu o ventre da esposa para Deus Todo-Poderoso, que cedeu a casa, a profissão, a família dele para ser um projeto de Deus. Seja como José de Arimateia, que deu o túmulo para Jesus. Seja como, coloque seus bens a serviço de Deus. Tem gente que é possessa por coisas, ela não possui as coisas possuem ela. Pôr a mão na cabeça, qual é o teu nome? Mitsubishi, Pajero, Corolla, sai dele em nome de Jesus. As coisas te possuem, instituições te possuem, projetos eclesiásticos te possuem, você não percebe. Seja exorcizado disso em nome de Jesus, seja quebrantado em nome de Jesus, antes que seja tarde, antes que você sofra desnecessariamente. Então, número 1, reflita, o que você tem que ficar desapegado? Pede para o Espírito Santo te mostrar, abre a mão comigo assim, vamos fazer uma oração. Deus, mostra para nós, cacaré que tem que ficar para trás, que possa vir à nossa memória aquilo que traz esperança, Senhor Jesus. Não queremos ser a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Não queremos ser a coluna, nós queremos ser vivos com o Espírito Santo de Deus. Mostra para nós coisas que tem que ficar esse ano para trás. E que 2018, eis que faço novas todas as coisas. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Número 2, palavra do Senhor, querido. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Número 2, equilíbrio. Uma palavra de equilíbrio. Porque presta atenção, equilíbrio. Como que termina o texto? Com Jesus sendo exaltado pelo cosmo. Todo joelho se dobrará, no céu, na terra, debaixo da terra. É a adoração absoluta, é a honra absoluta. Então, o objetivo de Jesus é ser o pobre coitado? Esse é o objetivo de Deus? Não, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, o nosso objetivo é vencer. Nós temos o DNA de Cristo, amém, queridos? Então, é vencer, não é a teologia da pobreza. Quanto mais pobre eu sou, mais crente. Isso é mentira, isso é mentira. Porque o objetivo, vocês são mais do que vencedores. Pedro fala assim, alegria indizível da salvação. Agora, tem um equilíbrio. Isso aqui não é agora, é isso, nós estamos caminhando, nós vamos vivendo, tem uma tensão, porque a vida tem lutas, amém, queridos? Então eu tenho que entender a minha posição na luta, para que eu seja maduro, para que eu aprenda, para que eu supere a infantilidade. O infantil, de acordo com a Bíblia, Efésios 4, é um menino, um moleque, ele é lançado de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, é a instabilidade. Já a maturidade é uma pessoa centrada, entendeu? O Salmo 1, é plantado à beira de águas correntes, saudável, dá fruto no tempo certo, não atropela, não é precoce, não é menino, dá fruto no tempo certo. É como Paulo diz, antes cresçam em tudo, no cabeça que é Cristo. Então, é alguém que está sentado, arraigado e alicerçado em amor. Então, não é nem teologia da prosperidade, nem teologia da pobreza, é teologia da Bíblia, do equilíbrio. Eu sou rico, eu estou com Deus. Não, eu sou pobre, eu estou com Deus. Não, ou eu estou rico, estou sem Deus, estou pobre, estou sem Deus. Não, te tendo, não tendo, tudo posso naquele que me fortalece. 100% confiante, tudo posso, mas 100% dependente naquele que me fortalece. Então, equilíbrio, é uma palavra de equilíbrio. O que será que você tem que equilibrar na tua vida nesse final de ano? Que você está desequilibrado. Quando você está a tempo, nós conversamos isso ontem sobre unidade da igreja, foi tão importante. Há tempo de ajuntar, há tempo de espalhar. Há um momento como esse que nós nos agrupamos para cultuar Deus, para estar juntos, e há um momento de sair, servir, testemunhar na cidade, testemunhar na sua família. Há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Jesus se isolava para orar no deserto, ia orar e falava com o Pai. Tinha momentos que ele trazia poucos, tinha momentos que ele orava com os discípulos, tinha momentos que ele falava na frente de todo mundo. Há tempo para tudo. Então, isso é uma pessoa equilibrada, isso é uma pessoa centrada. A pessoa desequilibrada, ela se torna sarcástica, ela perde o senso de humor,
ela não sabe rir de si mesma. Ela leva tão sério a própria vida que ela vai ficando, gente, uma pessoa sarcástica. Ela fica uma pessoa que perde o jogo de cintura. Ela se torna uma pessoa desequilibrada. Psicanalistas vão explicar isso. Você tem hora de rir. Agora você não pode ficar rindo igual bobo. Não. Não é ficar rindo igual bobado. Não, tem tempo de rir. Tem tempo de chorar. Teve um dia que eu ri muito, que a gente fica feliz. Eu tenho tantas lembranças alegres aqui da missão. Primeira vez que eu ministrei, tem mais 10 anos aqui, a gente veio com a peça de teatro. Meus heróis morreram de overdose. Olha o nome da peça, ficou Lucinho, a gente veio aqui, fizemos uma peça de teatro, marcou minha vida. Aí teve o dia, aquilo lá era um evento de adolescentes. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Os adolescentes, e aquela alegria. Aí teve uma vez que nós fizemos aqui um curso de universitários, lembra, pastor Simon? Evangelismo subversivo. Aí não adianta ficar fazendo peça de teatro, descendo pendurado. Não, agora aquilo lá é adolescente, criança. Agora faculdade, vamos falar de teoria. Vamos lá, coloca os mestrados na mesa aqui, coloca os doutorados na mesa. Vamos conversar agora de doutrina econômica, política. É outro momento, aí ali vamos conversar de modo acadêmico. Peraí, agora é famílias. Então agora vamos lidar com problemas da família, soluções para a família, o que a Bíblia diz para a família. Quem recebe essa palavra? Quem quer ser mais equilibrado em nome de Jesus? Tem que ser uma pessoa mais equilibrada, mais normal, mais equilibrada. Amém, queridos? Uma pessoa menos neurada, neurótica e neurodesorizante para os outros. Porque tem a pessoa cansada e tem a pessoa cansativa. Ela não só é cansada, ela cansa os outros. Ela acorda e coloca no Facebook, me sentindo triste. Ninguém te perguntou, ninguém está querendo saber isso. A última coisa que o universo precisa é você ficar reclamando que você está. Ninguém interessa mesmo, de verdade. No cartório, na lei, na Constituição está escrito isso. Então você tem que ser uma pessoa mais centrada. Eu vi um jovem que falou um dia comigo assim: pastor, quando eu casar, eu vou quebrar a cama. Eu falei, calma, irmão, você não é o manico do parque, calma. Não, pastor, eu não estou aguentando os hormônios. Calma, irmão. Calma, equilíbrio. O pai é uma cebola, a mãe é um alho. Quer que o filho cheire uma flor. Quer que os filhos sejam cheirosos. Você só pragueja, os seus filhos vão ser praguejadores. Seus filhos vão reclamar. Então, o equilíbrio nos casamentos, em nome de Jesus. O equilíbrio no posicionamento político ano que vem, em nome de Jesus. Equilíbrio. Nós não somos messiânico político. O maior problema do mundo não é científico. O maior problema do mundo não é econômico. O maior problema do mundo não é a liberdade artística. O maior problema do mundo é o pecado. E por causa disso, Deus enviou o Salvador do mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus de Nazaré. Abre assim suas mãos. Deus, nós queremos mais equilíbrio. Como esse texto nos mostra o Natal, mostra a maturidade. A salvação chegando no seu clímax. Na plenitude do tempo, Jesus nasceu. É a plenitude do tempo. Nós queremos alcançar a plenitude na nossa vida, Senhor. Deixar de ser meninos inconstantes, moleques, molecas, gurias, guris. Queremos ser adultos na fé. Como Hebreus fala, queremos deixar os estudos elementares, os ensinos elementares e avançar para o alimento sólido. Queremos aprender a comer peixes e separar os espinhos. Queremos sair da papinha, queremos sair do leite, porque no Brasil, na sociedade brasileira, Deus, tem famílias sendo destruídas. Tem crianças que foram queimadas na escola em Janaúba. Tem pessoas lá no Piauí, onde estivemos mês passado vendo de perto, há 1 ano e meio sem chover, declaração de emergência, de calamidade pública por causa da seca. Ó Deus, que possamos ter esse equilíbrio, que possamos ter, ó Deus, uma mentalidade do reino de Deus e não de política de homens. Que possamos, ó Deus, ter equilíbrio entre o céu e a terra. Olhar para a terra e salgá-la, mas olhar para o céu, porque nós estaremos com o Senhor. Olhar para o céu, porque nós estaremos com o Senhor, mas olhar para a terra, onde estamos aqui agora, com uma missão, com um propósito. Que possamos olhar, Deus, para os amigos, mas possamos olhar para a família. Que possamos olhar para os outros, mas que possamos olhar para nós. Que possamos falar de alcançar almas, mas possamos falar de edificar os que foram alcançados. Que alcançamos equilíbrio, Deus. Que a igreja brasileira entre num momento de maturidade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, cada casa, em cada coração, em cada lar, nós oramos por isso, em nome de Jesus. E missão diz amém. Para encerrar, queridos, em terceiro lugar, uma terceira aplicação prática, querido, é renda-se diante de Jesus. Porque no final você vai ter que se render. No final, todo o joelho se dobrará.
A coisa mais normal, mais sábia que você pode fazer, é quanto mais rápido você entender isso, que você não é Deus. A minha filhinha, Maria, perguntou para mim assim: papai, a Maria vai fazer 5 anos. Quem ama a sua família? É uma benção, a família é uma benção. Eu lembro o dia que o Marcos casou com a Débora aqui. Foi inclusive a última vez que eu ministrei. Eu entrei ali e lembrei, falei com o pastor Simon. 7 anos atrás, janeiro de 2011. Vai fazer 7 anos. Eles casaram no sábado, eu preguei nesse culto aqui, 7 anos atrás, no dia do casamento. Quanta coisa aconteceu nos últimos 7 anos. Nasceu Joaquim, nasceu Bebel, nasceu a minha filhinha Maria. A minha filhinha Maria nasceu com os 2 pés tortos assim, para dentro. Os 2 pés da minha filha nasceram para dentro assim, ó. Tortura congênita. E pregando, e servindo Deus, e fazendo isso, e minha esposa, não tem o que falar, tem que chorar. É tempo de chorar, quando vocês estão entendendo. Não tem o que fazer, nós choramos, vou ficar reclamando com Deus. E nós choramos. Eu fiquei chorando com a minha mulher. O homem deu tenta dar uma de macho, eu desabei, a gente olhou, e aí ela nasceu. O primeiro ano da minha filhinha inteiro foi um tratamento com gesso no pé. A primeira criança que visitou a Maria foi o Joaquim. Eles são parça. E aí ela tratou o pezinho da minha. Tinha que, a cada 2 semanas, ir no hospital. Olha o nome do médico, do ortopedista. Ele é predestinado. O nome dele é Marco Túlio Canela. Doutor Canela. Ele cuidou das canelas da minha filha. E aí, o doutor Canela pegava o pezinho da Maria. E ele não tem o osso ainda, né? Uma cartilagemzinha do recém-nascido. Ele torcia, quebrava para cima assim o pé dela. E colocava o gesso. Aí daqui 2 semanas tinha que trocar o gesso. E aí ela gritava tudo de novo. Aí colocava o pé pro lado assim. Aí na outra semana colocava o pé para dentro. Aí até que ia crescendo, um tratamento dificílimo. 1 ano, esse foi o primeiro ano da minha filha. E aí queria tirar foto. E as pessoas da igreja são sem noção. Essa perna, pastor, já quebrou a perna da tua filha. Eu só olhava assim. Fica quieto, infeliz. Não fala nada. Só fica quieto, para de relinchar na minha frente. Fica quieto que você não passa vergonha quando você não sabe o que falar. Cala a boca. A pessoa não sabe que nada, sem noção. Então, foi isso. Hoje, aí tratou. 1 ano, tratou. Hoje minha filha corre perfeitamente para a glória de Deus. Então tem um momento para cada coisa. A minha filhinha virou e falou assim: papai, por que eu tenho 10 dedos? Eu falei assim: eu sei lá, filha, eu sei lá. Não, papai, por que eu tenho 10 dedos? Aí ela tem que dar uma resposta. Aí, filha, para você lembrar que tem 10 mandamentos. E o 5º, honrará o teu pai e tua mãe. É legal, tá vendo? Aí ela não acreditou. Aí eu falei: para você lembrar, olha só, Deus criou o mundo em 7 dias. E aí o homem pecou, ele recriou com mais 3, porque Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Melhorou, papai, melhorou. Mas ela ficou me olhando assim. Aí eu falei a terceira resposta: não sei, filha, para você lembrar que Jesus curou 10 leprosos, mas só 1 voltou para agradecer. Ah, tá bom, papai. Ela foi embora. Aí eu estou até agora perguntando: Deus, por que nós temos? Não sei, nós temos 10 dedos. Porque nós não sabemos nada. Você criou o mundo. Você é uma criatura. Se coloca no seu lugar. Você não é Deus. Por mais que você queira controlar pecaminosamente, feiticeiramente as coisas, nada está no teu controle. Você escolheu nascer? Você não escolheu nascer. Já viu a menina que fala: eu não pedi para nascer nessa casa? Por que você não falou isso antes? Você não existia. Você não teve essa escolha. Você não escolhe a sua carga genética. Você não escolhe o ano que você nasce, o país que você nasce. Você nasceu no Brasil, ame o Brasil, querido. Ame sua terra, ame sua família. Entenda isso, que tem um Deus no céu, que você é uma criatura, você não é eterno. Você tem limites. Então quando você entende isso, você adora mais a Deus e para de se auto-adorar. Eu quero encerrar dizendo isso. César Augusto. O Natal aconteceu quando César Augusto era o imperador em Roma. Lucas capítulo 2 diz que César Augusto fez o recenseamento e José teve que ir para Belém. César Augusto, antes de chamar Augusto, que significa reverendo, venerável, admirável, luminoso, o nome dele era Otaviano. Ele é o primeiro imperador que domina sozinho o Império Romano depois da morte de Júlio César. E aí ele dá esse título para ele: sou César Augusto. Eu sou César luminoso. Eu sou o venerável César. Ele virou um título e o nome dele.
E ele cria, eu escrevi um livro sobre isso que sai agora em maio, pela editora Mundo Cristão, chamado Razão, Fé e Democracia. Ensaio sobre o debate político brasileiro. E nós falamos sobre a deificação dos líderes políticos. Começa lá. Ele pega, né, os faraós no Egito, todas as culturas, os líderes políticos são deuses. E não foi diferente no grandioso Império Romano. Ele pega e faz o culto imperial. César Augusto deu poder para o Senado divinizar os Césares mortos. Júlio César virou divino Júlio. Queimava um incenso para o divino Júlio no Senado, nos templos, dos cultos pagãos dos romanos. E César Augusto então cria o culto imperial e obriga as pessoas a queimarem incenso. Ele vai acumulando títulos. Ele se torna o Pontifex Maximus, o Supremo Pontífice. Ele se torna o Pater, o pai da pátria, o Papa. Ele vai acumulando títulos. Quando ele morre, ele é quase adorado como um semideus. Lucas capítulo 3 fala que aí Tibério César assumiu depois no lugar de César Augusto. E Tibério César é o imperador que mandou Pilatos lá para a Judéia quando Jesus morreu na cruz. E aí ele continua aumentando o culto imperial. Depois vem Calígula, Gaio Calígula, primeiro imperador, presta atenção, que exigiu em vida ser adorado como um deus. Calígula assume o trono com 24 anos de idade. Ele sobe, constrói 3 templos para ele, 2 em Roma, 1 em Mileto. Ele se vestia de Mercúrio, ele se vestia de Júpiter, ele se vestia de Marte, deus da guerra. Ele entrava assim e mandava as pessoas adorá-lo. Jogava moedas para as pessoas. Os imperadores romanos jogavam moedas com o rosto deles inscrito na moeda. Aí o povo, igual bobo, pegava o dinheiro. O imperador está dando dinheiro. Aí chegava para casa, estava lá naquela moeda a insígnia. Tinha um recado, quem que mandava neles? Quem que era o senhor daquela terra? E aí, Calígula é assassinado com 28 anos. Ele exigia queimar incenso para ele. Isso continua depois com Cláudio. E aí chega Nero. E as pessoas tinham que falar, César é senhor. César é Quírios. Mas aí surgiu um povo que encontrou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí nasceu um povo que nasceu de novo, que entendeu que a lógica do amor é mais poderosa que a lógica da espada, que a lógica de ser um crucificado é superior à lógica de ser um cruzado, que dar a face é mais poderoso que enfiar a mão na face do outro, que o amor é mais forte que o ódio, que a desavença, que a santidade é mais poderosa que o pecado, que a pureza é mais forte que a lascívia, que a santidade e a sanidade caminham juntas, e que o pecado e a irracionalidade também caminham juntos. E esse povo se recusava a ajoelhar e dizia, não, Cristo é Quírios, Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Senhor, só Ele é Senhor. Quero encerrar essa mensagem dizendo isso, você não é Deus, você não é Deus, Temer não é Deus, Dilma não é Deus, Bolsonaro não é Deus, Alckmin não é Deus, Marina Silva não é Deus, Silas Malafaia não é Deus, Jorge Linhares não é Deus, Simon Tom não é Deus, Raquel não é Deus, Pijama, você não é Deus, eu não sou Deus, mas tem um que é e o nome dele é Jesus. Jesus Cristo é o único Deus. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Alfa, aplauda Jesus, Alfa, Ômega, princípio, fim. Moloque está derrotado no nome de Jesus no Brasil. As nossas crianças são de Jesus, não são de Moloque. Baal está derrotado em nome de Jesus. O Brasil é de Jesus, não é de Baal, Senhor das moscas. O Brasil não é de Mamon. O Brasil não é de nenhum partido político. O Brasil é de Jesus. Queridos, a sua família é de Jesus. Diante de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é Senhor. Pregue Jesus. 2018, pregue Jesus. Respire Jesus. Jesus é a nossa fonte. Jesus é o nosso curso. Jesus é a nossa voz. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Acorda, igreja.
Acorda, marido, acorde, pai, vire homem. Acorde, mulher, vire mulher de Deus. Ajoelhe-se diante de Cristo, não de anjos, não de homens, não de principados, não de demônios, não de você mesmo. Está na hora da igreja brasileira adorar Jesus. Está na hora da igreja brasileira se arrepender dos seus pecados, das suas picuinhas, das suas infantilidades, das suas demências. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e o pecado nos afasta de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, e ensinou que o caminho da alegria é o amor e não o ódio. Querido, seja feliz em nome de Jesus, mas feliz do jeito certo com Jesus. Amor, tem uma frase assim, amor é amor. Não, Deus é amor. Porque se amor é amor, aí vai ser o amor da sua cabeça. Deus é amor. É a partir de Cristo que nós interpretamos o mundo. Cristo, logo existo. Nele nós nos movemos, vivemos e existimos. O mundo está olhando para o Brasil. Eu palestrei agora no meio do ano, na Universidade de Hamburgo, na Alemanha, num evento sobre reforma, direito, política, avaliando os impactos globais da reforma depois de 500 anos. Todo mundo está olhando. Nesse começo de século, um dos encontros mais interessantes no mundo é o encontro de 517 anos da nação brasileira com os 500 anos do protestantismo. Aqui está acontecendo um dos momentos, dos embates mais significativos do início do século. E quem vai vencer? Jesus já venceu na cruz. Abra suas mãos. Deus, nós te louvamos pelo Brasil. Que nesse Natal nós não fiquemos, a Deus, atordoados, comendo mosca, preguiçosos. Que possamos nos inspirar, a Deus, em exemplos de servos fiéis do Senhor, como o pastor Samuel Araújo. Porque em Hebreus 13 está escrito: olhem para os seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Observe o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que possamos ser assim, pequenos cristos, cristãos, extremistas do amor, não do ódio. Deus, evangélico virou sinônimo de gente chata em muitos lugares. Que possamos mudar essa feição, que possamos derrubar essa mentira. O evangelho é a salvação, mas que isso comece em nós, ó Pai, com uma conduta que te agrada, com uma conduta de pessoas que servem a Jesus. Assentado mesmo com as mãos abertas, cante ao Senhor: ao único que é digno de